Vamos lá. Então, o que acontece? O que vocês têm, enquanto psicólogos, de mais precioso dentro da neuropsicologia é uma boa avaliação, tá? Então, quando você conversa com um neurologista, e eu tenho um bom acesso aos neurologistas aqui da cidade, o neurologista, ele está focado nas questões clínicas do paciente. Então, ele pede uma tomografia, ele pede uma ressonância magnética, um eletroencefalograma, e ele vê determinado tipo de lesão e a família relata um determinado tipo de comportamento, um comportamento disfuncional. E aí, a gente precisa de uma avaliação extremamente específica que consiga, de fato, verificar onde que está essa disfunção, o que está acontecendo com o comportamento desse indivíduo, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela nada mais é do que uma investigação clínica. Porque enquanto o neuro ele tem os elementos, ele tem a semiotécnica dele, que são esses exames altamente qualificados, uma ressonância potencial evocada, uma ressonância magnética, uma TC. Então, ele tem recursos, principalmente de imagem, para que ele possa ver a disfunção desse indivíduo, né? Ou exames de sangue extremamente específicos, como no caso de Alzheimer, por exemplo, corpos de Levy. E a avaliação neuropsicológica é uma avaliação clínica, mas ela tem o objetivo de ver como que está funcionando a cognição, o comportamento do indivíduo, tá? Então, vocês conseguem entender a importância do percurso que a gente fez de sensação, percepção e cognição, memória e aprendizagem, porque a avaliação neuropsicológica, ela tem esse princípio. Eu vou avaliar a cognição e o comportamento do indivíduo. Oi? Não tem um convite aí do Hipólito para entrar na sala, não? Uai, eu liberei todo mundo, quer ver? Ele está aqui informando que tá dando uma mensagem para ele que não está conseguindo entrar na sala. Participantes. Eu estou permitindo todo mundo. Eu abri para todo mundo para não ter que. Deixa eu ver se o nome dele está aqui. Não está. Renata, Raquel, Patrícia. Nem me pedindo, não está. Às vezes a internet dele, então eu vou falar com ele. Porque aqui fala com ele que não tem e eu coloquei para entrar todo mundo que foi entrando. Eu desativei a espera, a sala de espera. Tá? Você fala com ele que o nome dele não aparece para mim. Ok? Então, o que acontece, gente? É uma investigação, então, da relação entre cérebro e comportamento. Tá? Então, a gente vai ver qual a relação que eu tenho entre cérebro e comportamento e o que acontece isso no caso das disfunções. O pressuposto, então, é que todo comportamento, processo cognitivo ou reação emocional tem como base atividades neurais específicas, que foi o que a gente tentou trabalhar ao longo do semestre. Tá? Hoje está engraçada, hoje as coisas não estão caminhando muito. Vamos, meu filho. E aí, o que acontece? O exame neuropsicológico permite traçar inferências sobre a estrutura e função do sistema nervoso. Olha que legal. Através do comportamento, da avaliação do comportamento, da avaliação cognitiva, você consegue fazer inferências sobre a estrutura e função do sistema nervoso em situação bem controlada de estímulo e resposta. Olha que isso é bem antigo, de 94. Assim, para a neuropsicologia, isso é uma afirmação já, né? A neuropsicologia ela tem caminhado muito rápido. Por quê? Por causa das neurociências, né? Nunca se teve tanto estudo, nunca se teve tanto neurocientistas, nunca se teve tanto curso de neurociência e neuropsicologia como nós temos na atualidade. Porque à medida que a gente vai caminhando na descoberta, né,
do sistema nervoso, quanto mais nós sabemos do cérebro, quanto mais nós sabemos do córtex cerebral, maiores são as possibilidades de intervenção. Então, hoje, né, o boom que está aí é a questão mesmo da neurociência, da neuropsicologia, e aí o crescimento exponencial aí da terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia que busca focar nas questões também cognitivas específicas, né, do sistema nervoso, assim, bem dentro da proposta do sistema nervoso. Então, a gente tem 4 pilares da avaliação. Os testes cognitivos, que é o que vocês vão estudar amplamente, uma boa entrevista, a observação e escalas de avaliação de sintomas. Então, são esses os pilares da avaliação neuropsicológica. E os testes, gente, são indispensáveis. Vocês vão ver que existe uma gama, cada dia surge um teste novo. Os testes são estudados e para que eles possam ser padronizados, estandardizados, eles dependem de uma pesquisa enorme, né? E o que a gente vê é que muitos testes que são utilizados na neuropsicologia, eles não foram padronizados para a população brasileira. Então, o VISC, por exemplo, né? A gente teve quando eu fui fazer o mestrado, a gente tinha dificuldades em algumas itens do teste, que, por exemplo, tinha esquilo. Quando é que uma criança no Brasil viu um esquilo? Né? Então, a gente tem ainda alguns problemas com os testes, mas eles são fundamentais para o neuropsicólogo. Tá? O que acontece com os testes? Matos, né? O Paulo Matos, que é um psiquiatra famoso do Rio de Janeiro, ele fala que o exame neuropsicológico é um exame clínico armado. O que são essas armas? Né? Ele fala que quando você vai de encontro a um paciente neurológico, que você vai fazer uma avaliação neuropsicológica, você não pode chegar lá de mão banana. Você tem que ter uma formação, você tem que ter uma qualificação em testes, que são as armas que você vai utilizar para captar o máximo de sinais e sintomas necessários para a sua intervenção. E muitos neuropsicólogos trabalham só com avaliação. Aí ele faz o laudo e encaminha para alguém que vá reabilitar, tá? Então, muitas vezes, o neuropsicólogo ele trabalha só com essas armas. E é um profissional que tem tido um retorno social, financeiro, profissional muito bom. Tá? Então, o seu diferencial do neuropsicólogo está na seleção de armas, que são os testes e escalas, que envolvem uma variedade de funções como, olha aí o que a gente estudou, memória, atenção, processamento, raciocínio, julgamento ao pré-frontal aí, funções de linguagem e funções espaciais. Então, eu preciso de testes, eu preciso de escalas que me deem de forma mais clara possível como que está as funções neurais relativas a isso que a gente viu. Memória, atenção, processamento, raciocínio, julgamento, função executiva, função de linguagem, né? É isso que é o arroz com feijão, isso que é a massa de trabalho do neuropsicólogo, tá? Como é que eu vou escolher as armas, então? Eu preciso entender meu público. Se você vai trabalhar com uma determinada classe de pessoas, como TDAH, por exemplo, ou demência, você vai ter que ter uma arma específica, testes específicos para uma clientela que você escolheu atender. Mas a grande maioria dos neuropsicólogos não tem um público-alvo, ele atende às avaliações neuropsicológicas de uma forma geral. Então, você tem lá um arsenal de armas, você tem um arsenal de testes que você já está qualificado e você vai definir qual que eu vou escolher para esse paciente através de uma boa entrevista. Você não chega para o paciente e fala, bom dia, meu nome é tal, vou fazer agora nós vamos fazer tal teste. Não é assim.
O teste, a escala, ela é utilizada posterior a uma entrevista. Eu preciso entender qual que é a demanda dessa família, eu preciso entender a demanda desse paciente, para que, de fato, eu possa, olha, tem um déficit de memória por aí. Olha, tem uma disfunção executiva, ele tem uma síndrome executiva. Ah, tem uma dificuldade de linguagem. Ah, tem uma dificuldade espacial. Ah, tem uma apraxia. Então, através da entrevista, de uma boa entrevista, eu consigo focar num teste que seja específico para a disfunção relatada durante a entrevista, tá? Então, por que o paciente foi encaminhado? Normalmente, os neurologistas nos encaminham, né? Paciente apresentando disfunções cognitivas, perda de memória importante. E aí ele já vai te dar um panorama do que você vai avaliar. Então, qual que é o motivo do encaminhamento? A caracterização sociodemográfica, como que os sintomas surgiram e a evolução, como que o paciente era antes dos sintomas, ele era, né, tinha uma vida, uma atividade de vida diária, uma atividade de vida prática, uma vida social, uma vida profissional adequada, ele tinha iniciativa, ele tinha uma personalidade X, um comportamento Y, né? Então, a gente tem que conhecer o paciente antes para que a gente possa entender de fato se é uma disfunção. Eu estou com uma paciente no CAPES, ela, só para vocês ilustrarem isso, é uma paciente praticamente em mutismo. É difícil demais atendê-la. Hoje eu fiz assim, uma luta para sair qualquer coisa. Ela chegou semana passada em mutismo, ela fala monossílabo, você pergunta, o final de semana foi bom? Foi. Você dormiu bem? Dormi. Você visitou alguém? Não. O que você fez? Nada. E aí é muito difícil. E aí eu fiquei muito preocupada. Eu tô, será que essa paciente está tão deprimida que ela não consegue exprimir absolutamente nada? Aí eu liguei para o pai. O pai falou, não, ela é assim mesmo. Ela nunca conversou. Então, mostra para mim que essa disfunção que é apresentada nesse momento de conversa pouca, quase um mutismo, isso não advém do quadro depressivo, isso já é dela. Então, é importante a gente entender o que era antes para a gente poder entender como é que o paciente se encontra nesse momento, tá? Como que desenvolveu a cognição ao longo da vida desse indivíduo? Tem alguns idosos que chegam para a gente, que você vai fazer um teste nele, esses testes básicos, né, que o terapeuta ocupacional pode fazer, o Minimento, ou alguns testes que a gente faz, você fala, gente, esse paciente é praticamente analfabeto. E aí, quando você vai ver, ele era de fato analfabeto. Era uma pessoa que não teve acesso cognitivo. Então, se a gente vai avaliar a cognição do indivíduo, que te foi encaminhado, você tem que saber como que ele era cognitivamente anterior ao quadro neurológico, tá? A presença do diagnóstico neurológico psiquiátrico, se está usando medicamento, qual a rotina desse paciente. O segundo momento, eu vou observar esse paciente, eu posso observar já na sala de espera, eu posso avaliá-lo no domicílio, se for possível. Eu vou ver a aparência dele, o nível de alerta, habilidade verbal, o funcionamento sensorial e motor, nível de ansiedade, conteúdo, pensamento, memória, expressão emocional. Então, antes de chegar à avaliação, eu tenho um percurso ainda, né, a ser trilhado. Eu vou entrevistar essa família, esse paciente, eu vou observar e eu vou começar a formular a hipótese. Olha, eu estou achando que tem um déficit de memória importante aí. Então, eu vou escolher um teste de memória. Olha, eu acho que tem uma disfunção executiva aí. Eu preciso fazer um teste de função executiva. Então, a partir desse preâmbulo que eu faço na entrevista e na observação, eu marco uma sessão para fazer os testes mais específicos para esse paciente. Porque vocês vão ver na prática profissional de vocês, gente, o que mais tem é escala e teste. São centenas de testes.
eu preciso ver o que é adequado para determinada disfunção que o paciente apresente. Tá bom, pensei em hipóteses? Ok, então eu vou aplicar os testes que eu acho que são mais específicos para ele. E aí eu vou integrar informações, inferências e planejar as condutas. Se eu sou neuropsicólogo, trabalho com reabilitação, eu mesmo já vou traçar o objetivo de intervenção terapêutica. O que eu vou trabalhar com esse paciente? A partir do resultado desse teste, qual que é a proposta terapêutica que eu vou propor para ele e para a família? Agora, se eu não sou um psicólogo que trabalho com reabilitação, eu vou fazer um bom laudo. Olha, paciente respondeu tal teste, foi realizado tal escala, ele respondeu X e Y, foi assim, resultado tal, score tal. Sugiro reabilitação com foco no déficit de memória de longo prazo, de curto prazo, ou na linguagem. E aí você vai fazer uma súmula de qual foi o resultado da sua avaliação, ok? Então, esse é o percurso que é feito. E aí eu entro, né, já que eu vou selecionar qual teste e escala que é mais específico, que é mais direcionado à disfunção que esse paciente apresenta. Então, os testes neuropsicológicos baseiam-se na quantificação. Quanto da função que está alterada? Quanto de função cognitiva que está alterada? Eu vou conseguir quantificar, eu vou tentar quantificar, mediante situações experimentais padronizadas, cujos comportamentos são avaliados por comparação estatística com outros sujeitos colocados na situação semelhante, permitindo classificar os sujeitos tanto quanto tipologicamente. Então, para se fazer testes e escalas, demora muito tempo, porque a pessoa ela tem que padronizar uma determinada resposta. Por exemplo, os testes de inteligência, que a gente tem aquela curva, né? Eu tenho ali um percentil de pessoas que são ditas normais. Se você é abaixo, você apresenta algum tipo de déficit perceptual, déficit cognitivo, que eram os chamados retardos mentais. Se você é para cima, você é um superdotado. Mas o que quantificou esse teste de inteligência? O que padronizou uma quantidade da população numa determinada curva, num determinado parâmetro normativo, né? Essa que é a proposta do teste. Eu espero que o score de um paciente seja X. Se ele não atingiu esse X, isso pode me mostrar que ele tem um déficit em determinada função cerebral, seja na linguagem, seja na praxia, seja na leitura, seja na escrita, seja nas suas funções executivas, no planejamento, no raciocínio, memória. E aí a gente vai tentar quantificar quanto de disfunção que existe nessa função neural específica. Ok? Como é que eu vou selecionar um teste? Já falei com vocês que não dá para a gente saber todos os testes, mas você vai ter, a depender da sua prática profissional, você tem testes que são, né, mais corriqueiramente utilizados. Eu não vou chegar um paciente para mim e falar, eu vou fazer tal teste. Não, ele não pode ser definido aleatoriamente. Como eu falei com vocês, eu preciso de uma boa entrevista, de uma boa observação, para que eu possa pensar em hipóteses diagnósticas e aí sim eu vou pensar num teste. É o mesmo raciocínio, gente, de um médico. Você vai chegar lá no médico e falar, olha, eu torci o pé. O que ele vai fazer, gente? A partir da entrevista, da observação, ele vai solicitar um raio-x do seu tornozelo. Por que ele vai pedir um raio-x da sua mão? Não tem sentido algum. Então, se o paciente vem com uma demanda, né? Eu estou com uma perda de memória, eu não consigo lembrar nomes mais, eu não consigo lembrar nome dos meus filhos.
das ruas, da minha cidade, né? E aí, à medida que você vai conversando com ele, você vai vendo que as funções executivas dele são adequadas. Ele tem sequenciamento, iniciativa, raciocínio. Então, por que eu vou ficar fazendo testes de funções executivas se ele deixou muito claro para mim que a disfunção dele é de memória? Ele não queixou de nada de apraxia. Para que eu vou fazer teste de apraxia? Ele testou, ele queixou de déficit de memória. Então, eu vou utilizar de quê? Teste de memória, né? Por isso que eles não são aleatórios. Então, ao escolher os instrumentos, o nível global do paciente deve ser considerado. A escolha de testes fáceis pode mascarar déficit de sujeitos de bom nível cognitivo, efeito teto. O mesmo com testes difíceis demais em sujeitos com menor nível cognitivo, que é o efeito chão. Então, nem testes muito difíceis e nem testes muito fáceis. Então, a gente tem que ver o que de fato vai te dar uma mensuração da disfunção do paciente. Escalas de autorrelato podem ter resultados comprometidos. Então, o paciente pode não ser um bom informante. Muitas vezes a gente vai ter que conversar com a família. Muitas vezes o demente, por exemplo, ele tem essas perdas de memória, ele é um péssimo informante, né? Ele responder uma escala para ele sozinho, isso é bastante complicado, tá? Nunca se deve fornecer diagnóstico com base em resultados isolados de teste. Então, você fez um único teste e você vai dar um diagnóstico. Isso é muito complicado, tá? A gente tem que ter o apoio de um psiquiatra junto, o apoio de neurologista junto, uma discussão de casos, para que a gente possa pensar em possíveis diagnósticos, tá? Vocês estão aí, gente? Vocês estão tão caladinhos? Tá todo mundo tranquilo aí? Tá ouvindo? Tá? Tranquilo. Tudo bem. Então, existem 6 condições. A gente está concentrado. Existem 6 condições para indicação de um exame neuropsicológico. Quando a avaliação da cognição é imprescindível, por exemplo, avaliação das demências. A criança tem TDAH, não está aprendendo, tem uma dificuldade de aprendizagem, não retém o aprendizado. Ela tem a sensação, a percepção e ela não consegue, de forma alguma, a cognição. A área terciária não consegue fazer essa associação necessária para que ela possa aprender. E é isso que vai dar a dificuldade de aprendizagem, né? Então, quando você pensa assim, o professor é um só, ele está com 20 alunos dentro de sala, um não está conseguindo aprender. Você vai questionar a didática do professor, né? Então, a gente tem que pensar o que está acontecendo nessas áreas terciárias dessa criança que está impedindo que ela adquira o conhecimento, que é a cognição, e a retenha na memória, de longo prazo principalmente, né? Então, a gente vai ver que o exame neuropsicológico, muitas vezes ele é imprescindível para você ver as perdas da demência, quanto de perda cognitiva que o demente já teve e quanto é a dificuldade, qual é a dificuldade da criança, o que está impedindo a ela de adquirir conhecimento. 2, quando a avaliação neuropsicológica é complementar ao diagnóstico, então, a NeuroLigue fala assim, olha, Gisele, eu estou com uma paciente que eu estou suspeitando de corpus de Levy, que é um tipo de demência. Só que a perda cognitiva não está compatível. Você pode me ajudar? Vamos pensar o que está acontecendo com essa paciente, né? Ou uma criança que não tem ainda fechado o diagnóstico de TDAH, mas aí o médico fala, olha, precisa fazer esse testes mais específico de atenção para ver se de fato é um TDAH. Então, a gente pode fazer avaliação para poder, junto com uma equipe, pensar num diagnóstico, fechar um diagnóstico. Quando não são importantes para diagnóstico, e sim para a identificação de disfunções cognitivas que vão ser trabalhadas,
né? Então, a criança, ela tem um possível TDAH, mas isso não interessa agora. Eu quero saber como que eu vou intervir. Então, vamos fazer uma avaliação para ver a disfunção cognitiva que precisa ser trabalhada. Quando ocorrer prejuízos cognitivos, afetivos, sociais em decorrência de problemas do sistema nervoso central, o paciente teve um traumatismo crânioencefálico, tumores, doenças desmineralizantes, e aí se pede uma avaliação neuropsicológica para ver se esse prejuízo cognitivo, se a lesão levou de fato a uma disfunção cognitiva. Lá, por exemplo, o caso Gake, lá, que perfurou a região frontal do paciente, ele é um caso extremamente indicado para uma avaliação neuropsicológica para ver como que ficaram as funções as funções executivas, visto que a lesão dele foi frontal. Então, é extremamente importante que faça-se, né, uma avaliação para poder ver a dimensão da dificuldade executiva desse indivíduo, né? Vai parar de passar aí processo, porque parou aqui para mim. Tá passando ainda, não tá? Mas vai parar. Tá parado indicações para avaliação. Todas as vezes que eu falo dos minutos que eu vou apertar aqui, ele some aqui, tá? E aí, o que acontece? E 9 minutos ainda. Dá tempo, porque a hora que eu aperto lá, ele sai aqui. Quando a eficiência neurofisiológica não é suficiente para o desenvolvimento pleno da AVD, acadêmico e profissional, né? Então, a gente vai ver o quê? Eu tenho uma pessoa que, se eu for pensar neurofisiologicamente, ela está bem, mas dinamicamente isso não funciona. Então, faz os testes, faz uma tomografia computadorizada, não dá nada. Faz uma ressonância magnética, não dá nada. Faz um eletroencefalograma, não dá nada. E aí o neuro fala para ué, mas o que está acontecendo que tem uma disfunção neural do funcionamento dessas redes neurais que está levando esse indivíduo a ter uma deficiência intelectual. Então, a gente vai ver que muitas pessoas que têm retardo mental leve, moderado, não têm um pressuposto, não tem um substrato biológico fácil da gente identificar. A gente sabe que está tendo um comprometimento, mas nós não sabemos localizar exatamente onde se encontra. Então, a gente tem muita criança com retardos mentais que a mãe fala, olha, eu já fiz todos os exames possíveis e imagináveis, não dá nada. E aí a gente, através de uma avaliação, de uma investigação neuropsicológica, a gente vai ver que esse indivíduo ele não consegue o quê? Processar nas áreas terciárias o aprendizado. Ele enxerga bem, ele ouve bem, isso chega do ponto de vista de sensação, ele percebe o estímulo, mas ele não consegue associar esse estímulo. E aí vocês podem perguntar, mas por quê? Não sei. Não sei porque pode ser uma dificuldade ali dele fazer essa rede mesmo neural, a dificuldade dele fazer essas conexões neurais importantes para que ele possa, de fato, reter essa informação. Então, muitas crianças com dificuldade de aprendizado que não são TDAH, nós não temos um diagnóstico neurológico certo. Por que ela não aprende? O que acontece? Não tem nada genético, não teve nenhum tipo de traumatismo craniano, não teve nenhuma lesão cerebral importante, mas são crianças que funcionam de uma forma insuficiente para o aprendizado. Então, nunca vão aprender. Tá? Vão aprender com muitas limitações e vão aprender o concreto do concreto, só o que é basicão mesmo. Raciocínios mais longos, essa coisa toda da gente ficar confabulando, isso essas pessoas não vão ter. Tá? Em situações geradas por disfunções bioquímicas ou elétricas, como no caso das epilepsias,
nós temos epilepsias que levam pessoas a ter disfunções cognitivas. Principalmente essas epilepsias, a gente tem epilepsias que acontecem, né, pequenos maus, que são as ausências, que acontecem assim, 100 num dia, 200 num dia, que a criança, como se ela apagasse várias vezes ao dia. Isso faz com que essa criança não consiga reter de fato a informação, tá? E aí a gente vai entender porque nem é por causa de uma alteração lá, de uma imaturidade, é porque ela apaga o tempo todo. E se ela apaga, então ela não consegue criar os caminhos neurais que a gente viu que são criados a partir desse caminho que o estímulo faz. Área primária, área secundária, área terciária, sensação, percepção, cognição. Quando está no meio desse processo, essa criança tem as ausências. E aí ela desfoca inúmeras vezes ao longo do dia. Oi, quem quer perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, você fala em criança, mas assim, pode ser em adulto também, né? Pode, mas esse tipo de síndrome que acontece em mais de 100 convulsões no dia, ela é muito comum em criança e à medida que essa criança vai crescendo e que vai conseguindo controlar as crises passam a ter menos quantidade ao longo do dia, né? E aí, mas em adulto também, né? Com certeza, um adulto que tem grande mal, que tem convulsões frequentes, é uma pessoa que ao longo do tempo ele pode vir sim apresentar uma perda cognitiva, né? Não que ele vai ficar retardo mental, não que ele vai ter uma perda cognitiva importante, mas ele pode ficar mais lentificado, o raciocínio mais lento mesmo, né? Não esse retardo mental grave que a gente vê que é proveniente de inúmeras convulsões quando é criança, ok? De acordo com a escola, né, Loa Benton, a gente tem as principais indicações para uma avaliação. Caracterizar o comportamento e a cognição de um paciente. Como que está o comportamento desse indivíduo? Como que está a cognição dele? E quando se fala cognição, gente, na neuropsicologia, a gente está falando de todos os elementos da cognição. A percepção, a atenção, a orientação, a memória. Então, todos os elementos da cognição eu vou avaliar, né? Para caracterizar o comportamento e a cognição desse indivíduo. Monitorar a cognição e o comportamento que está sendo submetido, que será submetido a tratamento médico. Então, alguns neuropsicólogos, eles já fazem uma avaliação neuropsicológica antes da intervenção cirúrgica, por exemplo. Você vai abrir o crânio, você vai abrir o cérebro, você vai mexer em áreas específicas, devido a tumores, devido a acidentes importantes, hemorrágicos, aneurismas, e aí é solicitada uma avaliação neuropsicológica para ver o antes e o após a intervenção, uma intervenção mais importante, né, mais incisiva. Você vai entrar ali e aí eles pedem uma avaliação pré e pós-intervenção. Questões médicos legais, neuropsicologia forense. Nós temos hoje muitos pais e mães dementes. Os nossos pais e mães dementes, existe toda uma questão judicial de inventários familiares. Então, eu trabalho no CERSAM há 24 anos, né? Quantas vezes que há uma demanda no ambulatório, visto que alguns às vezes não tem neuro para fazer isso, dentro do SUS, eles pedem os psiquiatras para declararem, para fazer uma avaliação da possibilidade dessa pessoa estar demenciada ou não. Se a pessoa demenciada teria condições psíquicas para poder gerir a sua herança, o seu dinheiro. Então, a gente vê uma questão forense muito importante, isso é muito comum.
à procura do neuropsicólogo para que ele possa avaliar, atestar as condições cognitivas de um idoso para questões de inventariados, herança, essas coisas todas. Então, a justiça tem requerido muito avaliações neuropsicológicas nesse caso, tá? Identificação de transtornos do desenvolvimento na infância, muito comum. As avaliações neuropsicológicas para se fechar diagnósticos no caso de crianças, tá? Então, no caso de TDAH, por exemplo, ou de alguns outros transtornos de desenvolvimento que levam a uma alteração do comportamento, também pede-se avaliação neuropsicológica, tá? Diagnóstico de quadros neurológicos quando os exames de imagem não são suficientes. Isso é bem legal, porque existe uma abertura hoje, olha, fez uma ressonância magnética, não deu nada.